Bom, bom dia pessoal, hoje a nossa aula de pós-IFRS, dia 27 de fevereiro. Hoje a gente vai finalizar o CPC 26 e iniciar o CPC 9, tá? Falando sobre DVA. Bom, aí assim pessoal, deixa eu perguntar para vocês, aproveitando já o início aqui. Quem faz DVA? Alguém faz a DVA aí para a empresa, para os clientes? Como é que vocês estão aí? Eu não faço. Não faz. Então, não faz porque, claro, não é exigido pelo cliente e tal, porque é só para capital aberto, mas assim, não sabe fazer, alguém aí não sabe fazer DVA? Professor, aqui a gente faz as DF, mas a gente não tem nenhum resultado abrangente, assim, para poder colocar na Na DRA. DRA. Ah, é verdade, a Isso. gente vai finalizar a DRA, né? Então, desculpa, eu tô falando DVA, mas é DRA. Para a gente finalizar a DRA. A DRA, gente, ela é assim, ela é mais, como eu diria, é um demonstrativo um pouco mais complexo, tá? Porque, assim, ali, basicamente, quando a gente pergunta o que é uma DRA, muita gente... Eu estava me antecipando. Quando a gente fala da DRA, muita gente não sabe. Tem gente que nem sabe que existe DRA. Eu dei um treinamento essa semana, pessoal, na Contimatic, era sobre normas, né, IFRS para pequena e média empresa. E aí, quando eu comentei da DRA, teve muita gente lá que fez um comentário que falou, puxa, eu nem sabia que existia tal, né? Então, tem gente que não sabe que tem a DRA. O que é na prática a DRA? Na prática é assim, nós vimos até a última aula, nós vimos a DRE. Então, quando a gente pensa em termos de variação do patrimônio, veja só, o que são as contas de resultado? Elas representam a variação no patrimônio, ou seja, o seu ativo e o seu passivo, eles vão variando, tá certo? Eles vão aumentando ou vão diminuindo. Nessas operações, a gente classifica em dois tipos. Você tem a operação que é a chamada operações qualitativas e as chamadas operações quantitativas. A diferença nas duas é a seguinte: a quantitativa, desculpa, vamos falar assim primeiro a qualitativa. A qualitativa é aquela que envolve somente lançamentos entre ativos e passivos, no máximo PL, tá? Por que a gente fala que ela é um lançamento qualitativo? Porque ele muda a qualidade do seu patrimônio, ele muda a relação entre as contas do patrimônio, mas o seu tamanho, ou seja, o tamanho do patrimônio, não é alterado, tá? Então, por isso, qualitativa. Quando você tem contas que envolvam resultado, então aí você está aumentando o tamanho do seu patrimônio líquido, você está aumentando o tamanho do seu lucro ou prejuízo, certo? Então, aí você tem as chamadas contas ou lançamentos quantitativos, tá? Muito bem. Então, nesses lançamentos quantitativos aí, que estão basicamente envolvendo o resultado, o que acontece? Antes de 2008, antes da publicação dessas novas normas, da Lei 11.638, assim, basicamente tudo ia para resultado, tá? E alguma coisa ia para PL. Mas, por exemplo, a gente falou lá no finalzinho de dezembro, a gente falou de conversão de balanços, não foi? Então, na conversão de balanços, por exemplo, tem o ganho ou a perda. Então, quando a gente tinha, ou melhor, quando a gente não tinha, e a Lei 11.638 não tinha a convergência com as normas, o que nós fazíamos? Nós pegávamos esse ganho ou perda e lançávamos na DRE. Ou seja, todos os efeitos que nós tínhamos no patrimônio, ele ia para o resultado do exercício. Bom, aí a norma internacional trata isso de forma separada. Nós temos dois itens, pessoal, dois itens que fazem com que a gente, digamos aí, mexa no patrimônio e tal, né? A gente tem, que são, veja, que é, primeiro, aquilo que realmente, tá, está mexendo no seu resultado do exercício, tá? Aquilo que realmente afeta o resultado do exercício naquele período. E tem a outra parte, que é aquilo que afeta, digamos assim, o patrimônio, mas não está ainda realizado naquele período. Não sei se estou sendo claro, pessoal. Tem duas situações, tá? A primeira, você tem
aquela situação na qual você tem uma variação no patrimônio, mas que representa um aumento ou diminuição, variação, né, nesse exercício. E outras que representam uma variação no seu patrimônio, mas elas não estão sendo realizadas ainda. Tá claro isso para vocês, pessoal? Tá claro esse conceito aí, não? Sim, mas eu só não entendi o termo, tipo, realizar. Tá. Eu vou registrar uma coisa que ainda não aconteceu, é isso? Não, é que assim, por exemplo, vamos lá. Você tem provisão lá no seu balanço, Daiane? Tenho. Beleza. Então, você reconhece uma provisão agora, ó, você reconhece a provisão, mas o que é uma provisão? É um passivo que ele vai se realizar no futuro, ou seja, o realizar é quando efetivamente você tem ali o desembolso, o pagamento ou recebimento, ou, digamos assim, quando ele afeta financeiramente a sua empresa, mais ou menos dessa maneira, entendeu? Porque, olha só, quando você reconhece uma provisão, é algo que você vai pagar lá no futuro, você concorda? Então, você... Pode falar, desculpa. Ah, eu só falei sim. Você vai pagar lá no futuro. Então, veja o que você tem. Você tem ali um reconhecimento, você tem uma, digamos assim, algo que afetou seu patrimônio, ele afeta o seu resultado, porque na verdade ele acontece agora, tá? Mas assim, a realização financeira vai ser no futuro, o pagamento vai ser no futuro, tá? Então é isso que acontece. Bom, então nós estamos falando de uma provisão. Agora, imagina, por exemplo, o caso de uma conversão de balanços. Então, quando você aqui tem investimentos numa empresa lá fora, então ele afeta o seu patrimônio, tá? Aí você vai falar, como assim afeta o meu patrimônio? Deixa eu dar um exemplo mais simples. Eu não sei se eu falei para vocês esse exemplo, mas eu acho que isso pode ajudar. Por exemplo, tem o meu filho Tiago, tá? Pergunto a vocês, os meus bens ele tem direito aos meus bens, os meus bens, os bens da minha esposa? O que vocês acham? Sim ou não? Eu já fiz a pergunta um monte Sim, de vezes, né? Quem falou sim? A Daiane, a Lilian falou sim. a Lilian. A Márcia Freitas falou não. Fabiano falou não. Bom, então, Lilian, não tem direito, tá? A Márcia sabe bem, porque a gente falou bastante isso no treinamento, né? Então, ele não tem direito. Sabia disso, Lilian? Não sei se você tem filho ou não, ou se você tem os seus pais ainda, né? Então, ou você é filha ou você tem filhos, né? Então, vamos supor, se você tem filhos, ele não tem direito aos seus bens. O meu filho Tiago não tem direito, como o Fabiano falou, por enquanto. Veja, quando que ele vai ter direito? Somente quando eu falecer, quando eu morrer. Aí quando eu morrer, ele vai entrar no inventário e tal. Então, neste momento, ele tem aquilo que a gente chama de ativo contingente, né? Porque depende, para que esse direito se realize, ele precisa então que aconteça alguma coisa que não depende dele, que seria a minha morte, tá? Então precisaria acontecer isso, tudo bem? Então isso é lei, tá, pessoal? Isso é uma questão de lei, não é nem entendimento, é lei mesmo, ele não tem direito. Porque se eu quiser pegar os meus bens e vender tudo em vida, eu posso fazer. Claro, tem algumas restrições, né? Vamos supor, você tem 2 filhos. Em vida, eu vou pegar e vou doar tudo para um filho e vou deixar outros. Não, a justiça não aceita isso. Mas se eu quiser vender para terceiros, eu posso fazer. Tá? Mas você não pode, por exemplo, doar tudo para um filho ou, né, e deixar o outro sem nada. Isso a justiça não aceita. Mas vender para terceiros, isso pode, porque os bens são meus. Beleza. Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos ver agora se fica claro, Daiane. Então, vamos lá. Vamos supor que o meu filho, baseado no meu patrimônio hoje, sei lá, vou chutar aqui, vamos supor que eu tenho aí 1 milhão de patrimônio, tá? Contando tudo. Tem 1 milhão de patrimônio, bastante, né? Bom, vamos supor que se eu pego, se eu falecer, digamos assim, esse 1 milhão de patrimônio vai para o meu filho, certo? Considerando aí o meu imóvel, carro, sei lá, enfim, né, tem pouca coisa, mas se eu tivesse mais, mas vamos supor que seja 1 milhão, vai tudo para ele, vocês concordam? Agora, vejam só,
Então, isso é direito dele? Nesse momento, não. Tá? Por que nesse momento não? Porque nesse momento ele tem o que nós chamamos de ativo contingente. Ele só pode registrar ou reconhecer isso quando ele efetivamente tiver o direito, que vai acontecer quando eu morrer, depois do inventário. Aí ele vai ter que, inclusive, fazer declaração de imposto de renda à pessoa física, tá? Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte, tá claro até aí, pessoal? Então, ele tem um direito que a gente chama contingente, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos supor que, em tese, ele tivesse direito, tal, né? Então, vamos supor que eu comprei um outro imóvel, paguei, sei lá, 300 mil no imóvel. Então, meu patrimônio de 1 milhão passou para 1 milhão e 300. Pergunto, Daiane Farias, esses 300 mil, meu filho é único, só tem ele, né? Esses 300 mil alteraria o patrimônio do meu filho? Sim ou não? Sim. Então, percebe? Ó, alteraria. Só que perceba que ele ainda não tem esse direito. Por quê? Porque ainda não foi realizado. Quando que vai se realizar? Quando que efetivamente passa para ele? Quando que efetivamente se realiza? Quando eu morrer e passar isso para ele. Aí depois ele faz o que ele quiser, entendeu? Uhum. Não sei se ficou claro esse conceito. Então, assim, Sim. então quando nós temos um ativo, digamos assim, um resultado abrangente, pessoal, é como se a empresa tivesse, digamos assim, ativos ou passivos, porque aí nós estamos falando de ativos ou passivos. Em alguns casos, vocês vão ver que assim, ele interfere o patrimônio da empresa, mas ele ainda não foi realizado, ele ainda não aconteceu efetivamente. Significa que é algo que está afetando o seu patrimônio, mas ele não é resultado ainda naquele momento, ele vai ser resultado no futuro. Tá? É mais ou menos o caso do meu filho. Então, veja, teoricamente afeta o patrimônio dele, porque se eu morrer, ele vai ganhar, vai receber 1 milhão e 300 e não mais 1 milhão. Né? Mas ele não pode lançar, teoricamente, na DRE dele, né? Claro que nós estamos falando aí de um ativo, né? Mas não poderia lançar no balanço dele, porque em tese ainda é um ativo abrangente, seria um resultado abrangente, tá? Então, o conceito é mais ou menos esse, tá? Então, vamos avançar um pouquinho, vou mostrar os slides, porque aí talvez fique um pouquinho mais fácil. Eu entendo essa pergunta da Daiane, porque não é tão simples a gente entender isso. Bom, nós tínhamos parado nesse slide aqui, né? Ó, e aqui a gente então começa a falar da DRA. Ó, então, ela demonstra as alterações ocorridas no PL, então veja que ela fala patrimônio líquido, que não sejam decorrentes de operações com sócio. E aí nós estamos falando de aumento de capital, distribuição de lucros, ou ajuste de exercícios anteriores. Então, assim, são itens que variaram lá no PL, que mexeram no PL, mas que não são operações de sócios e nem ajuste de exercícios anteriores. Ó, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Vai ficar mais claro na hora que eu começar a dar os exemplos para vocês. Ó, a DRA, então, ela pode ser elaborada como um relatório à parte, e aí ficaria assim, ó, pessoal, um relatório à parte, ela seria isso aqui, ó, tá? Você pode ver que ela começa resultado abrangente. Prestem atenção aqui, gente, é um negócio importante. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo esse número aqui, ó, 15982, ó? Vejam que a gente tem aqui 15982, tá certo? E aí a gente chega em 20982 aqui, ó. Tá? Então, por que isso aqui, ó? Porque aqui, ó, pode ver que eu tenho mais, né? Ó, eu tenho aqui um ganho, tal, que aumentou o meu resultado abrangente, tá? Muito bem, mas o que eu quero chamar a atenção é desse número, esse 15982, só para vocês entenderem. Quando eu faço um relatório à parte, tá vendo aqui embaixo, gente, ó? Olha, essa aqui é a DRE que a gente viu, tá vendo, ó? Então, você tem aqui, ó, 15982. Então, o número final da nossa DRE é o número inicial da nossa DRA, pensando em fazer um relatório à parte, tá? Pensando em fazer um relatório à parte. Então, vamos lá. Ó, então, ele diz aqui, ó, a DRA poderá ser elaborada em relatório à parte, como é aquele que a gente viu ali. Fala, porém, o pronunciamento técnico CPC sugere ainda que a DRA seja adicionada à mutação do patrimônio líquido. Então, a gente pode fazer a parte, ou eu posso colocar uma coluna, porque nós estamos falando de uma conta de patrimônio líquido, tá? Uma conta ou até mesmo um grupo, para quem
quiser pode colocar lá um grupo, outros resultados abrangentes, e pode colocar esses valores ali dentro, porque vocês vão ver que a gente tem várias opções de lançamento. Então eu pegaria esse número e criaria um grupo lá no meu patrimônio líquido e colocaria lá todas essas contas, que a gente já vai ver quais são, tá? E aí você automaticamente demonstraria ela dentro da mutação do patrimônio líquido. Então eu tenho essa opção de fazer um relatório separado ou colocar dentro da minha mutação do patrimônio líquido. E ó, na prática, o resultado abrangente apresenta os ajustes efetuados no patrimônio líquido, ou seja, como a gente falou, ela está afetando o seu PL, ó, como se fosse um lucro da empresa. Por quê? É algo que aumenta ou diminui seu patrimônio, mas não necessariamente ele ainda está sendo, digamos, realizado. Preciso achar um termo melhor para explicar isso, né? Porque eu tenho certeza que a Daiane ainda está com dúvida, porque ainda não ficou claro. É assim. Bom, vamos avançar um pouquinho, vai ficar mais claro. Tá? Bom, então, ó, a DRA é dispensada também, então, porque a própria Daiane falou assim, na nossa empresa a gente não tem operações que tenha a DRA. Talvez você até tenha, tá? Mas não precisaria colocar, porque, ó, então a DRA é dispensada de apresentação se as únicas alterações no PL forem o resultado do período, basicamente, dividendos ou distribuição de lucros. Nossa, desculpa, pessoal. Correção de erro ou mudança de política. Você vai ver que correção de erro ou mudança de política, ela faz parte da DRA, tá? Faz parte dos resultados abrangentes, mas quando é só isso, você não precisa necessariamente montar essa demonstração. Você pode ter aí um formato diferente. Você pode simplesmente, ou seja, você fica dispensado dessa apresentação, tá? Ó, ele fala aqui no mínimo, então, o que ela tem que incluir? Ó, o resultado do período, como a gente viu, então ele começa com o resultado do período. Cada item de outros resultados abrangentes, classificados conforme sua natureza, exceto montantes relativos ao item C, que é a parcela de outros resultados abrangentes de empresas investidas, reconhecidos por meio da equivalência, e o resultado abrangente do período. Tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Bom. Outra coisa. Bom, só falar uma coisa importante aqui. Gente, olha esse item C aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Parcela de outros resultados abrangentes, tá? De empresas investidas, equivalência patrimonial. O que significa isso? Então, vamos lá. Não sei se vocês sabiam, mas nós temos, mas o informamos apenas na DR real. Então, nesse caso, Daiane, eu estou vendo aqui o seu comentário aqui, vi agora, nem precisaria fazer, tá? Se você tem, você tem as demonstrações, mas informa apenas na DRA, apenas o resultado do exercício, você está dispensada. A própria norma já fala isso. Isso que você está lendo aqui está no CPC 26. Então, você está dispensada. Chega lá na sua empresa e fala, a gente nem precisa fazer. A não ser que, no seu caso, como você tem lá a ANEEL, talvez ela possa exigir, tá? Mas está dispensada. Se você não tem algum tipo de operação, você não precisa fazer. Só para colocar o resultado do exercício, não precisa. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, esse slide que ele estava dizendo, aquele item que eu grifei, é o seguinte. Às vezes você não tem... Nós vamos falar disso mais para frente, mas vamos supor que você está fazendo ali a sua equivalência patrimonial, tá? Bom, então você tem lá a sua investida, e a sua investida, a empresa na qual você tem investimento, ela tem resultado abrangente. Lembre-se que quando a gente faz a equivalência, a gente chama de equivalência patrimonial. Veja, então eu tenho que fazer a equivalência do meu investimento com o patrimônio líquido da outra empresa. Não é com o capital social, é com o patrimônio líquido, tá? Desculpa. Exatamente, tá certo. É com o patrimônio líquido total. Então, se você teve resultado abrangente lá na sua investida, o que você vai fazer? Você tem que fazer a equivalência, e na sua equivalência, você concorda que o seu PL ele vai vir junto com essa equivalência, com esse outros resultados abrangentes? Então, o que você tem que fazer ali? Naquele resultado abrangente, você vai separar a parte que for referente ao resultado do período. Você, na sua equivalência patrimonial, reconhece
no seu resultado. Aquilo que é resultado abrangente, lá você, na sua, como investidora, na sua equivalência, vai reconhecer dentro do patrimônio líquido na conta de resultados abrangentes de empresas investidas. Ficou claro isso aí, pessoal? Dúvida com relação a isso? Muita gente não sabe disso, tá? Muita gente pega lá, faz lá a equivalência, o total da equivalência simplesmente manda para resultado, só que você tem que separar. A parte da equivalência que diz respeito a outros resultados abrangentes na minha investida, ela vem para outros resultados abrangentes lá no meu PL. A gente chama isso de lançamento espelhado, né? A norma fala, acho que é lançamento espelhado ou de forma reversa. O que eu faço lá, eu tenho que fazer aqui. Basicamente, resultado espelhado. Tá claro isso aí, pessoal, com relação a esse ponto da equivalência? Sim. Tudo bem? Legal. Ó. Então, a gente tem aqui, ó. Aí ele fala, então, os itens que se seguem, então, devem ser divulgados nas respectivas demonstrações, tá? Então, seja do resultado do exercício, ou seja no resultado abrangente. A gente tem que alocar o resultado do período, ó. Por exemplo, resultado líquido atribuível, a participação dos sócios não controladores e aos detentores do capital, ou seja, do não controlador e do controlador. Isso que ele está falando aqui, pessoal, esse item A, quando a gente olha aqui nessa DRA aqui, tá? A gente está falando o seguinte, ó. É isso aqui que ele tá mostrando aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Então, isso aqui é a chamada, ó, destinação, tá? Essa destinação. Então, vou voltar no slide. Ele fala assim, ó. Então, os itens devem ser divulgados nas respectivas demonstrações do resultado abrangente como alocação do resultado do período. Então, você vai colocar o resultado líquido, que é atribuível. Ó, pode ver aqui, ó. Ele está separando aqui, ó. Resultado do período atribuível, tá? Então, ó, nós estamos falando aqui, ó, DRE e DRA, tá vendo? Então, o total da DRE que dá os 15 mil e aqui dá o total dos 20 mil, você pode ver. Aqui, ó, você tem aqui o não controlador e o controlador, ó, não controlador e o controlador, tá? Então, você tem que fazer aqui a distribuição desses índices, desses, digamos, resultados. A parcela que é do controlador e do não controlador, tá? Tudo bem até aí, gente? Agora eu vou... eu sei que não está claro ainda, né? Ou está claro, pessoal? Eu acho que não está claro ainda. Fala, Daiane Farias. Seja sincero, não está nem um pouco claro ainda, né? Deu para entender, mas seria bom se a gente fizesse um exercício, né? Sei lá. Esse aqui nem precisa muito de exercício, Daiane, tá? Não? Porque é muito simples. Agora, na verdade, eu não terminei ainda, né? Lógico, eu tô fazendo isso para provocá-los, mas eu não terminei. Por que que essa aqui é mais simples? É a mesma coisa como montar a DRE, tá? Mesma coisa como montar a DRE. Aquele de conversão de balanços, perfeito. A gente tem que fazer exercício, como eu vou passar para vocês ainda. Tô devendo, mas aquilo é necessário. Esse aqui, você tem o quê? Você tem a operação e monta do jeitinho que você está vendo aqui, tá? Eu vou explicar agora, para facilitar ainda mais, para vocês entenderem os principais itens que a gente tem aqui de cada um dos outros resultados abrangentes. Aí agora vai ficar mais claro para vocês. Eu não gosto muito de explicar por meio de exemplo, né? Eu gosto de dar o conceito e depois dar o exemplo. Tem gente que quando vai explicar, não explica, não dá conceito, simplesmente dá um exemplo. Aí você entende o exemplo, mas não sabe o conceito. Então agora eu vou dar os exemplos. Esse aqui é um caso, é um dos casos que vale a pena entrar nos exemplos. Olha só, então aqui, pessoal, basicamente, ó, a gente tem as operações aqui, ó, que a gente pode considerar aqui como outros resultados abrangentes. Ó, são essas aqui, tá? Ó, são essas aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Primeiro, esse aqui, ó. Tá? Então ele fala, ó, efeito de correção de erros e mudança de política contábil. Muito bem. Quando você tem um erro, ou quando você tem uma política contábil, você tem uma mudança, isso, basicamente, a gente poderia considerar como outros resultados abrangentes. Por quê? Porque, assim, ele alterou seu patrimônio, certo? Ele está fazendo uma alteração no seu patrimônio. Inclusive, quando você tem, no caso de mudança de política, inclusive quando você tem aquela... Você até tinha comentado, Daiane, que acho que você tem um caso desse.
quando você tem aquela alteração, quando você tem a implantação das normas, né? Não sei se foi a Daiane, alguém tinha comentado isso comigo. Você tem alteração, você tem a implantação das normas, e aí você tem aquela reavaliação de ativos. Nessa reavaliação de ativos, que não é exatamente a reavaliação, né? É uma reavaliação que você está medindo ou para cima ou para baixo, porque você está atribuindo o valor justo de alguns ativos ou passivos conforme a norma, na adoção inicial. E aí esse valor, essa diferença, vai lá para o patrimônio líquido. Isso seria outros resultados abrangentes. Então, por que esses dois itens, correção de erro e mudança de política, são considerados resultado abrangente? Porque o efeito no resultado desses itens aconteceu em exercícios anteriores, exercícios passados. E eu não tenho mais como mexer em exercícios passados, porque você já fechou, tá? Aí você fala assim, não, mas eu posso abrir o resultado lá atrás. Tá bom, só que imagina fazer isso numa empresa de capital aberto. Numa empresa na qual você teria que, para abrir, você teria que pedir autorização para a CVM, você tem que auditar novamente, você tem que informar ao mercado. Então, isso é assim, gente, abrir um resultado, uma empresa de capital aberto, para abrir o resultado de uma empresa que já publicou o balanço é uma dor de cabeça absurda, tá? Porque isso causa como eu posso dizer, causa assim uma desconfiança muito grande no mercado. Então as empresas não fazem. E por conta disso, então a norma criou essa situação. Ó, você tem lá um erro que você detectou lá atrás, você mudou de política agora, mas você tem o efeito lá atrás para demonstrar, então isso você lança em outros resultados abrangentes. Ou seja, ele está alterando o seu patrimônio líquido, tá? Ó, aí, Daiane, talvez já comece a ficar mais claro. Ele altera o seu patrimônio, mas ele não foi realizado neste exercício. Aquele lançamento ele já foi realizado, ele já foi, digamos, alterou o seu patrimônio, sua DRE lá atrás, e agora você está fazendo uma correção. Então, como eu não tenho também o confronto entre receita e despesa, esse é um outro ponto, eu não posso lançar no resultado agora. Então, eu lanço ele em patrimônio líquido. Tá claro, pessoal, esse primeiro exemplo? Tudo bem? Sim. Que é aquela conta que o pessoal usa ajuste do exercício anterior? Basicamente. Porque é quando você está corrigindo um erro, né? Hoje, a norma ela não fala necessariamente em ajuste de exercícios anteriores. O conceito é o mesmo, não mudou. Mas ela costuma chamar de correção de erros, né? Porque a norma trata como correção de erro. Tá? Mas se você, no meu entendimento, se você chamar como ajuste de exercícios anteriores, é que você precisa saber que tipo de ajuste você está fazendo. Se você tem um erro ou se é uma mudança de política, porque você concorda que tanto uma mudança de política, agora até clareou para mim, né? Até uma mudança de política ou uma correção de erro, em tese, você está fazendo um ajuste de exercício anterior. Então, precisaria ficar mais claro se você está corrigindo um erro ou se você está mudando política, entendeu? Mas o conceito é o mesmo, tá, Daiane? Embora a nomenclatura hoje adequada seria correção de erros de exercícios anteriores, porque aí mostra que houve um erro e você está corrigindo. Ou mudança de política. Significa alguma coisa que você deveria retroagir, mudou a política e precisa demonstrar essa nova política agora. O efeito dessa nova política vai para uma conta lá de PL. Tá? Vamos lá, Márcia. É assim. O que não ficou claro exatamente? Ainda o que é resultado abrangente, que eu vou dar outros exemplos, talvez fique mais claro. Ou a questão de correção de erro, né? A questão de correção do erro. Tá. Como é que você Eu faz tive isso? o erro, eu não mexo no balanço atual, certo? Não. Eu não reabro ele. Não. Vamos supor, ó. Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Vamos lá, você está fechando 2020, tá? Vamos supor, nós estamos agora no final de fevereiro, você está fechando o seu balanço de 2020, certo? Bom, Certo. aí você agora, você está fazendo ali dezembro, finalizando, fazendo as conciliações, você detectou um erro no seu balanço de 2020, de um cliente seu. Aí o que você faz? Você não fechou ainda não publicou. O que você faria, Márcia? Entendeu? Se eu não publiquei, eu reabriria e Exato. arrumaria. Então, vamos colocar duas situações, tá? Duas situações. Vamos pegar uma sociedade anônima de capital aberto. Você tem dois momentos com relação ao balanço. Primeiro, você pode não ter publicado ainda, certo?
Mas você tem a situação na qual você ainda não tenha publicado, mas ele já pode ter sido aprovado pela Assembleia. Então, se você detectou um erro antes de ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, pela AGO, você vai lá e acerta, tá? E isso se a auditoria também já não emitiu o parecer, tá? Porque se ela emitiu o parecer, você já não pode mais fazer. Porque senão aquele parecer da auditoria pode dar problema depois para você. Então vamos supor, você ainda não tem o parecer final, ainda não foi aprovado pela Assembleia, então você vai lá e mexe. Vamos lá. Segunda situação, você capital aberto, você já foi emitido parecer e você foi aprovado pela Assembleia, mas ainda não publicou, você não pode mais mexer, porque a Assembleia já autorizou aquele número, então você não pode mais mexer, tá? E aí, o que você vai fazer? Você detectou o erro, agora em 2021, o balanço já está fechado, você não tem mais o que fazer. Então, em 2021, você arruma. Agora vamos pegar uma limitada, tá? Então, você pega ali, a Daiane Mourão, está fechando lá um cliente dela, é uma empresa lucro presumido, lucro real que seja, lucro presumido e tal, e ela está fechando 2020. Pode falar, Márcio. Mas então, aí, em 2021, o balanço já foi publicado, já está tudo certinho. De E 2020. eu achei o erro, 2020. Mas aí eu vou ajustar esse erro no balanço ou vou jogar na DRA? Não, então, aí como é que você faz? Olha só. Então, é claro que vai depender do erro, mas vamos supor que você tem um erro lá no ativo, tá? Você pode ter um erro tanto no ativo quanto no passivo, certo? Vamos supor, você, quando cometeu esse erro, se for um erro entre ativo e passivo, é um pouco mais fácil, porque não envolve resultado. Simplesmente você vai lá, ajusta o ativo e passivo e acabou. Entendeu? Sim. Você não precisa nem lançar isso no seu resultado. Agora, o problema dessa conta é quando envolve resultado. Vamos supor que você tinha uma receita, vou dar um exemplo, tá? Ou vamos falar assim, uma despesa, vai? A despesa era para ser 1.000 e você registrou 10.000. Entendeu? A despesa era para ser 1.000 e você registrou 10.000. Você lançou errado, tá? Um erro de digitação. Era 1.000, você lançou 10.000. Beleza, então você concorda que você teve um prejuízo de 10.000, de 9.000 a mais? 9.000, sim. Então o que você vai fazer agora? E já está fechado o seu balanço, você não tem mais o que mexer. Então em 2021, o que você vai fazer? Provavelmente, se você tem uma despesa lançada errada, você tem um passivo lançado errado. Então você tem um passivo lá, em vez de 1.000, você lançou um passivo de 10.000. Ou passivo, ou você tem esse erro no seu caixa, no seu banco. Vamos imaginar que seja no banco, tá? Você fechou o banco lá com diferença de 10.000, de 9.000, não conseguia achar, achou agora. Percebe? Então você tem um erro lá na sua conta bancária, entre o seu razão e o seu extrato, 9.000 que você não identificou, e agora em 2021, 2020 já está fechado, você identificou. Então o que você vai fazer? Você não pode abrir mais o balanço de 2020. E você tem que lembrar que aquela despesa de 2020, ela já foi encerrada. Certo? Certo. Então, o que você vai fazer? Veja, eu não poderia creditar aquela despesa que eu fechei lá em 2020 e debitar banco para ajustar o número. Poderia fazer isso? Poderia, pessoal? Eu acho que não. Não, porque senão você vai ter uma despesa com saldo credor. E outra, essa diferença aí, ela é referente a 2020 e não referente a 2021. Então, eu não posso reconhecer no meu resultado de 2021. Então, o que eu faço? Eu crio uma conta lá no meu PL, correção de erro. E aí, gente, eu sempre faço assim, tá? Isso é um procedimento meu. Eu coloco lá lucros ou prejuízos acumulados. E eu trato isso como um grupo, né? E dentro desse grupo, eu coloco lá, então, resultado 2018, resultado 2019, resultado 2020. Então, você vai tendo ali ano a ano o resultado que compõe o seu lucro ou prejuízo acumulado. Por que eu faço isso? Porque se eu tiver que distribuir lucro, eu sei de qual ano eu estou fazendo essa distribuição. Então, por exemplo, vamos supor que eu detectei esse erro. Eu vou criar uma conta chamada correção de erro ano 2020. Dentro desse grupo, outros, lucros ou prejuízos acumulados, tá? Coloco ali. Então, o que eu vou fazer? Eu creditei a mais no banco, certo? Então, eu vou debitar banco, não é isso? E vou creditar o resultado, porque eu tive um resultado 9.000
menor. Então, agora eu tenho um resultado 9.000 maior, mas eu faço isso em 2021 e não lanço no resultado de 2021. Por quê? Porque é uma correção de erro. Quando é erro do próprio exercício, eu já arrumo no próprio exercício. Eu só tenho erro de exercícios anteriores. E aí eu tenho... Mas então aquela conta ajustes de exercícios anteriores, ela não iria para o balanço para o DRE de 2021, então? Não. Então, mas essa conta ela não vai para DRE. Ajuste de exercícios anteriores, ela fica no PL. Ah, tá. Fica no patrimônio líquido. Aí eu mexeria com o PL e o banco. Exatamente. Por que com o PL? Porque você está mexendo com um resultado, digamos assim, abrangente. Ele muda o seu patrimônio, mas não o resultado do período. O erro é do ano passado. Eu não tenho mais como mexer no ano passado. Entendi. Entendeu? E mais, hein, gente? E mais. Esse detalhe aí, depois nós vamos ver o CPC 23. O CPC 23, ele trata dessa questão de erro. Então, quando você tem um erro e ele é relevante, na nota explicativa eu ainda preciso fazer um balanço comparativo. Tem ainda todo um procedimento para ajustar. Aqui eu estou falando de forma mais simples que a gente lança no PL, tá? Mas o CPC 23 ele vai além disso. Ele fala assim, você precisa registrar esse erro de modo retrospectivo e fazer um balanço comparativo. Então tem todo um processo para a gente fazer aí, tá? Mas Professor, até... Pode falar. valores irrelevantes, assim, pequenos. Se eu lançar direto na conta de lucros anteriores, tá, ou prejuízo, o senhor acha correto? Não vejo problema, não. Tem gente Mas, às até... vezes, eu tem faço gente que lança na própria conta, né? De lucros ou prejuízos isso. acumulados, né? Às vezes eu também faço isso. É uma questão assim de... eu sempre levo em consideração, assim, você tem uma empresa, a empresa é pequena, só tem um sócio, ela praticamente não apresenta esse balanço para ninguém, no máximo entrega ali no banco, entendeu? E outra, aí você tem um erro desse tipo, é um erro pequeno, eu diria assim, é uma questão de julgamento. Às vezes a gente... eu estou falando isso sem ser hipócrita, tá? Porque eu tô ensinando norma e aí depois vocês vão falar assim, poxa, ele está ensinando norma, mas está fazendo errado. Não, eu entendo que é uma questão da relevância e da materialidade, tá? Então imagina, você tem um erro de R$10. Poxa, você vai ter que ir lá, abrir uma conta, não sei o quê, vai ficar registrado. Muitas vezes você vai ter que ficar dando explicações por conta desse número. Então, às vezes eu lanço direto também. Você entende? Eu, particularmente, não vejo muito problema. Sendo bem sincero. Tá bom, obrigada. Né? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, o cara está sendo precioso, tal, e às vezes não há essa necessidade, às vezes não precisa ser assim, tá? É uma questão de julgamento. Bom, essa primeira parte... Pode falar, Liliana. Mas mesmo lançando direto, se eu tivesse que fazer DRA, eu tinha que pegar esse valor, certo? Então, se você está obrigado a fazer DRA, Liliana, excelente comentário. Você teria que separar. Então, isso fica, digamos assim, vai. Então, como a Daiane falou, eu ajustei direto lá em resultado do período, tá? Em lucros ou prejuízos acumulados. Tudo bem, né? Como eu disse, eu costumo lançar cada resultado do período uma conta separada. Faço isso para depois eu ter um pouco mais de controle. Mas assim, o que a Lilian falou, Daiane, ela tem razão. Vamos supor que você esteja obrigada a fazer, ou você queira fazer, como a Daiane faria, falar, lá na nossa empresa só tem o resultado, mas eu faço. Então, beleza. Então, você está, de certa forma, obrigado a fazer, ou a sua empresa exige que faça, ou até mesmo a auditoria não poderia exigir, mas vamos supor que ela peça. Então, esse valor precisaria, ainda que você lançou naquela conta, você precisaria separar, né? Você precisaria deixar ele separado, pelo menos para apresentar lá na DRA. Precisaria sim, Liliane, tá? Tá certinho o seu comentário. Tudo bem, gente? Sim. Ó, então esse aqui é o efeito de correção de erro e mudança de política. Esqueçam essa seção, tá vendo, pessoal? Isso que está escrito aqui, ó, seção aqui, ó, tá? Ó, isso aqui vocês podem esquecer, tá? Porque isso aqui é o mesmo eu uso isso aqui como exemplo quando eu estou falando do CPC da pequena e média empresa, e lá é dividido por seções, né? Então eu uso isso aqui como exemplo. Eu uso a mesma figura, a mesma imagem. Bom, outra coisa, ó. Então, isso aqui também, ó, ganhos e perdas. Então, isso aqui nós já falamos, né? Esse aqui já foi. Ó, ganhos e perdas na conversão de demonstrações contábeis, operações no exterior.
Bom, então aqui, pessoal, a gente falou sobre isso lá no finalzinho do ano. E a Daiane estava na aula, tá? Ela lembra bem. Então, o que acontece? Daiane, aqui acho que dá para entender bem essa questão do que é resultado abrangente ou não. Aqui a gente já começa a ter um exemplo um pouquinho mais detalhado. Então, vejam, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho empresa A aqui no Brasil que participa numa empresa B lá fora, tá? Então, digamos, vamos lá, eu sou a controladora ou investidora que seja aqui no Brasil, mas principalmente vamos falar assim, controladora, tá? Eu sou controladora de uma empresa lá fora. Porque esse caso é o que aconteceria aqui. Se você tem só participação, não necessariamente você vai ter a situação que nós vamos tratar, ou se você tem operações, se você tem transações lá fora, porque você traria a transação, faria a conversão, e isso não entraria no exemplo que eu vou dar para vocês. Então, imagina a seguinte situação. Bom, a gente pega o balanço, eu participo, eu sou controlador de uma empresa lá fora, tá? Então, essa empresa, vamos pensar que ela esteja nos Estados Unidos, essa empresa lá nos Estados Unidos está fechando o balanço em dólar. Ela está fechando esse balanço em US GAAP. Então, o que eu tenho que fazer? Fechou a empresa lá, fechou a empresa aqui, fechou o exercício, terminou o exercício lá aqui, eu preciso trazer, eu vou consolidar, certo? Preciso consolidar a minha empresa aqui no Brasil. Perfeito, pessoal? Até aí, tranquilo? Né? Vou fazer minha consolidação. Então, o que eu faço? Eu tenho que pegar aquela empresa lá nos Estados Unidos e trazer ela para reais para eu poder consolidar. Então, ela está sendo feita, olha como é a trabalheira que é. Ela tá utilizando a política contábil que ela usa é o US-GAAP, tá? Então, o que ela faz? A gente transforma essa política contábil de US-GAAP para IFRS, tá? Tem que fazer essa mudança. Então, eu vou ter que uma série de ajustes só na mudança de política. Isso é tudo extra contábil, tá, pessoal? Isso é extra contábil. Eu mudo a política. Beleza. E em dólar, eu vou fazer isso em dólar. Depois que eu tenho o meu balanço já na política lá em FRS em dólar, aí eu vou fazer a conversão de balanços. Muito bem. Quando eu faço a conversão de balanços, a gente falou bastante sobre isso, nós vamos falar novamente para as novas turmas, não precisam se preocupar, que a gente tem itens monetários e itens não monetários. Os monetários a gente faz a conversão pela taxa de fechamento, pela taxa da data da conversão. Quando a gente usa itens não monetários, a gente tem que usar a taxa histórica. Então imagina, né, você já tem que ter controles aí para fazer isso. E o resultado, via de regra, tem alguns detalhes, mas via de regra a gente usa a média. Então a gente usa a taxa média do período, tá? Ao fazer isso, pessoal, o que vai ocorrer? Eu vou ter um balanço em reais, tá? Então, quando a gente tem esse balanço em reais, o que ocorre? O lucro ou prejuízo que eu tenho lá em dólar, ele não é o mesmo simplesmente pegando e convertendo em reais. Tem gente que acha que fazer conversão de balanço, tem sistema que faz isso, hein? Tem que tomar cuidado. Que pega ali o seu balanço e simplesmente fala assim, vamos fazer a conversão do balanço. O cara pega o balanço em moeda estrangeira, você coloca a taxa, ele divide todos os ativos e passivos e resultado pela taxa do que você lançou. Tá errado fazer isso, tá? Está errado. Então, veja que eu tenho 3 taxas, pelo menos, para fazer a conversão. E mais, hein? E mais. Porque olha só, quando eu estou fazendo, na verdade não são 3, são mais taxas, porque quando eu estou fazendo a conversão, eu vou pegar só itens financeiros. Então, eu estou falando de contas a receber, por exemplo, e estou falando de empréstimos, tá? Vamos falar assim, estou falando de aplicação financeira, estou falando de empréstimos. Bom, um deles, pessoal, eu uso taxa de compra e o outro eu uso taxa de venda. Ainda tem isso, tem a taxa. Um é taxa de compra, outro é taxa de venda, tá? Preciso tomar cuidado com essas taxas também. E quando eu converto isso para real, o resultado da minha equivalência, ela não vai ser exatamente o mesmo resultado que está lá na DRE da outra empresa em reais. Então, isso gera um ganho ou perda. E aí, vamos lá, Daiane. Esse ganho ou perda, ele é um ganho ou perda que afeta o meu patrimônio. Vocês concordam? Ele afeta o meu patrimônio. Mas esse ganho ou perda, ele é um ganho ou perda da conversão. Não é um ganho ou perda efetivo. Por quê? Porque a empresa não está sendo fechada lá fora. Eu só estou fazendo assim, convertendo a moeda.
Tá? Então, a equivalência patrimonial, ela afeta o resultado, porque o lucro ou prejuízo que deu lá, lógico, depois da conversão, ele afeta o meu resultado. Mas, tenho que lembrar que na conversão eu tenho ganho ou perda, e esse ganho ou perda, ele se dá por conta das diferenças aí de moedas. Tá? Então, este ganho ou perda, ele vai para outros resultados abrangentes. Aí você vai me falar assim, mas peraí, não ficou claro. Bom, o que é resultado da outra empresa é resultado aqui porque é efetivo. O ganho ou perda que você tem lá na conversão, ele pergunto para vocês, ele existe ou não? Ele é, digamos assim, algo que afeta o seu resultado deste período ou afeta só seu patrimônio? Não sei se está claro isso. Eu estou perguntando para você. Entendi. Uhum. Afeta só o patrimônio. Por que afeta o patrimônio? Porque, vejam só, esse ganho efetivo dessa conversão, Daiane, vai acontecer quando? Quando a empresa fechar. Quando a empresa fechar. Ou quando você deixar de investir nela, né? Exatamente, porque aí você vai pegar e realizar efetivamente todos os seus ativos, todos os seus passivos. Aí você traz para o seu resultado, aí efetivamente eles vão impactar o resultado do período. Antes, eles afetaram o seu patrimônio. Lembra do exemplo do meu filho? Afeta o patrimônio dele, mas não o resultado ainda. Não sei se ficou claro agora, pessoal. Ficou? Sim. Para mim ficou. Beleza. Vocês vão ver os outros exemplos, pessoal, que é exatamente a mesma coisa. É o mesmo, digamos, o mesmo efeito, tá? Depois, quando a gente vem aqui, ó, depois quando a gente fala aqui, ó, ganhos e perdas atuariais, tá? O que são esses ganhos e perdas atuariais aqui? Bom, a gente vai ver o CPC aqui, que é benefícios a empregados, o CPC 33. Então, quando a empresa fala de benefícios a empregados, o que a gente tem como benefício de empregado? Nosso salário é benefício de empregado. Na verdade, esse CPC, resumindo, ele diz assim, você tem que reconhecer esses passivos, né, e resultado, evidentemente, referente a esses benefícios a empregados, que eles podem ser benefícios durante o emprego ou benefícios pós-emprego. E aí você tem a seguinte situação. Então, por exemplo, seu salário é um benefício de empregado. Férias, 13º, é um benefício que faz parte desse CPC. Mas o salário, pessoal, a gente não reconhece ele mês a mês. Então, veja, ele afeta o resultado daquele mês, porque você prestou serviço, você tem a despesa, o custo com o salário e o passivo. Férias, 13º, a mesma coisa, certo? Rescisão, a mesma coisa. Por quê? Porque você tem a rescisão, você mandou o fulano embora, você vai reconhecer a rescisão a pagar, ou salários a pagar, depende de como você faz o registro, você vai reconhecer o passivo e paga o cidadão. Perfeito. Tá claro? Muito bem. Isso não é resultado abrangente. Agora, vamos imaginar, eu não sei se é a empresa da Daiane ou da Lilian, se eles têm plano de pensão, né? Plano de aposentadoria lá. Aqueles previdência privada. A empresa de vocês tem ou não? Não. Não? A sua tem, Daiane? Tem. Tem? Beleza. Você participa desse plano? Não. Não. Então vamos lá. A gente tem várias empresas que tem, pessoal. Você tem, por exemplo, os Correios. Vocês lembram do mensalão lá atrás? Isso lá no governo Lula, tal, né? Foi no governo Lula? Isso foi no governo Lula. A Lava Jato foi no governo Dilma, se não me engano, né? Foi no governo Lula-Dilma, né? Bom, mas vamos pegar lá atrás, né? Se vocês lembram da Lava Jato, não, daquele problema do mensalão, né? Como é que eles descobriram isso? Como é que eles descobriram o mensalão? A da Lava Jato foi um pouco diferente, mas do mensalão eles descobriram assim. Eles estavam fazendo uma auditoria no fundo de pensão ou no plano de pensão de aposentadoria dos Correios. E aí detectaram que tinha lá fraude ali. E aí deu aquele problema todo, né? Que descobriram lá o mensalão, não sei o que e tal. Mas isso faz tempo. O da Lava Jato foi um pouco diferente, né? A Lava Jato era uma denúncia e foram ver, aí pegaram lá o doleiro e aí chegou aonde chegou, né? Tá tendo desenrolar aí até hoje, né? Enfim.
Mas vejam que eles estavam analisando o fundo de pensão. Quando a gente tem esse fundo de pensão, não, desculpa, o plano de aposentadoria. Quando você tem o plano de aposentadoria, há 2 tipos de plano, tá, pessoal? Há 2 tipos de plano. Então, eu sou a patrocinadora. Então, por exemplo, a empresa da Daiane, ela é a patrocinadora. Ou seja, então, se a Daiane quiser participar, isso você tem no Banco do Brasil, você tem na Caixa, Petrobras, nas grandes empresas tem, tá, gente? Nas grandes empresas, todos praticamente têm esse tipo de operação. Então, funciona assim. Eu ganho, sei lá, R$5.000. Então, eu vou pagar o meu plano, sei lá, 10%, tá? Do meu salário vai para o plano. Então, R$500. E aí, muitas vezes, eu dou 250, claro que depende do plano, depende de um monte de coisa. O que eu estou falando aqui é só um exemplo. Eu dou 250 e a empresa contribui com 250, tá? Então, vejam, eu estou contribuindo e a empresa, que é a chamada patrocinadora, está contribuindo. Quando você tem essa situação, nós temos o seguinte, ó, como eu falei, há 2 tipos de plano. Então, quem administra esse recurso, pessoal, é um terceiro, tá? Normalmente é um fundo que vai administrar esse recurso. E aí, como eu disse, essas 2 situações são assim. Uma delas, a empresa patrocinadora não tem responsabilidade sobre os valores que estão no fundo. Tá? O que significa isso? Se o fundo, por algum motivo, que ele está administrando esses recursos, tá, falir, usar mal esse dinheiro, gastar esse dinheiro, vamos supor que esse fundo, você está colocando dinheiro para sua aposentadoria lá, e eles investem, por exemplo, em ações. E aí os caras investiram numa ação que a empresa faliu, perdeu tudo. Quem se dá mal? O funcionário. Tá? O funcionário, ele acreditou lá no plano e esse fundo, então, que tem a responsabilidade. Quem estiver administrando esse fundo que tem que se responsabilizar. Esse é um tipo. O segundo tipo, que aí envolve aqui outros resultados abrangentes, ele funciona assim. Então, imagina que eu, de novo, então, mesmo exemplo, eu ganho 5.000, 10% vai para o fundo. Eu dou metade, eu dou 250 e a empresa dá metade. Só que a empresa patrocinadora, a escola de negócios, patrocina o fundo e a escola de negócios ela tem responsabilidade sobre o fundo. Isso significa que se o fundo, por exemplo, não tiver recursos, a Pocopets Escola de Negócios é que vai ter que pagar essa aposentadoria. Então vamos pegar, a Daiane fez esse plano na empresa dela, situação 1, ela está pagando. A Daiane é jovem, 20 anos, vai se aposentar lá com 60 anos, vai daqui 40 anos, 45 anos. Quando ela se aposentar, o fundo deu tudo certinho, ela vai lá e vai começar a ter as retiradas. Beleza. Se esse fundo falir, então, situação 1, a responsabilidade é do fundo, todo o tempo que a Daiane contribuiu, ela perde, ela vai ter que ir atrás do fundo, processar o fundo, tudo isso. Situação 2, a Daiane está lá na empresa dela contribuindo e a empresa dela é responsável por esses pagamentos. Então, se o fundo faliu, ela não perde dinheiro, porque aí a empresa é responsável por manter esses pagamentos. Tá claro essa situação, pessoal? Aí eu vou explicar agora como isso interfere na DRA. Quando eu estou falando isso na graduação ou em treinamento, eu falo mais rápido. Aqui eu estou detalhando bem para vocês, tá? Tá claro até aí, pessoal? Para mim dá. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Então essa é a situação. Ó, aí ele fala aqui, ó. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Ó, ganhos e perdas atuariais. Bom, nessa segunda situação, pessoal, na qual a empresa patrocinadora ela é responsável, não é que ela é responsável, tá? Mas é que assim, ela se responsabiliza caso o fundo não pagar, tá? Então funciona assim, quem administra o dinheiro é o fundo, só que se o fundo tiver algum problema, a empresa ela tem que assumir o fundo e ela vai ter que se responsabilizar. Então nesse caso é obrigatório, tá? Ter cálculos atuariais. Então eu tenho que contratar um atuário registrado direitinho. Quando eu digo registrado, assim, tem que ter registro e contador atuário, se não me engano, é no CRC. E o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer os chamados cálculos atuariais, como a gente faz em seguradora, como o INSS faz. Todo mundo sabe o que é um cálculo atuarial, pessoal? Todos sabem, não? Não. Não. Não.
A Lilian também não. Também não. Bom, cálculo atuarial é o seguinte. Vamos imaginar, vou dar um exemplo de seguro que fica um pouco mais fácil. Ou do INSS, o INSS da aposentadoria fica mais fácil. Bom, então quando o INSS ele faz o cálculo da aposentadoria, então ele fala assim, ó, para eu me aposentar, e aí é um caso real mesmo, falta 2 anos e 10 meses, 11 meses, 10 meses, um negócio assim, né? Faltava 3 anos na virada aí do ano, agora falta quase 3 anos, né? Um pouco menos de 3 anos. Eu me aposento, beleza. Já era até para dar do meu tempo, tá, pessoal? Mas eu contribuo desde os 14 anos, mas tem uns períodos lá que eu não consegui comprovar, tal, então eu não consegui, tem que esperar. E por conta do pedágio de 50% a mais, senão me aposentaria esse ano. Enfim. Bom, quando o INSS faz esse cálculo de aposentadoria, para ele pagar o benefício, lógico que tem aspecto político, mas vamos tirar esse aspecto, ele faz o cálculo atuarial. O que ele considera para isso? O cálculo atuarial é quando você faz previsões com muitas variáveis. Você faz cálculos estatísticos com muitas variáveis. Por exemplo, ele vai considerar a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, ele vai conseguir considerar estimativas de inflação, qual a estimativa do salário mínimo, quantas pessoas entram no sistema do INSS, quantas pessoas saem do sistema, né? Quantas pessoas estão contribuindo. Percebam? Já imaginaram fazer isso para o Brasil inteiro, pessoal? Então, isso é um cálculo atuarial. Quando você vai fazer um seguro para o seu carro, ele faz um monte de perguntas. Se você tem mais ou menos de 25 anos, se você é homem ou mulher, se você guarda o seu carro na garagem, se na garagem você tem controle automático ou se é portão manual, se você vai com o seu carro para a faculdade, se você é maior de 25 anos, mas tem gente, você tem filho ou parente com menor de 25 anos ou até 25 anos que dirige o seu carro, se você já teve acidentes ou não, eles não fazem todas essas perguntas? Então, isso são cálculos atuariais, porque a partir dessa base de dados enorme, ele faz as estimativas. Então, o que esse cara vai fazer? Esse atuário lá para esse plano, ele vai fazer justamente esse tipo de cálculo. Gente, isso daí são cálculos, tinha um professor, eu dei aula na Trevisan, né? E tinha um professor de matemática lá, que eu gostava muito dele, né? Ele trabalha, inclusive, se não me engano, naquele negócio de tempo lá, como é que chama? Esqueci o negócio que mede temperatura aí, né? Que cuida lá, Climatempo. Ele trabalhava na Climatempo fazendo cálculos, né? Cálculos estatísticos. E ele falou assim, às vezes eu vou fazer alguns cálculos matemáticos lá na minha casa, alguns cálculos estatísticos. Ele falou assim, eu não tenho um computador super potente. Ele falou, tem um bom computador, mas às vezes eu coloco o cálculo lá e deixo rodando, ele fica rodando a noite inteira para o sistema fazer os cálculos, porque são muitas variáveis. E é o que acontece, tá? É a mesma coisa, pessoal, se você vai fazer o cálculo, uma estimativa de temperatura, hoje vai chover, vai fazer sol, então você tem um monte de variáveis ali, né? Você tem a expectativa de temperatura, você tem a velocidade dos ventos, se o vento é norte, sul, nordeste, enfim, você tem um monte de variáveis. Então, nesses casos, o que o atuário vai fazer? Ele vai falar assim, então, quantas pessoas estão contribuindo dentro da empresa? Quantas pessoas estão deixando de contribuir? Qual o valor médio que essas pessoas contribuem? Qual o valor que a empresa contribui? Qual a taxa de inflação? Qual o tempo médio que essas pessoas ficam no sistema? Será que todo mundo entra e se aposenta? Tem um professor amigo meu, ele só teve básica, claro, ele tem outros empregos, mas basicamente durante a vida ele teve um único emprego, tá? Ele entrou quando era criança não, né? Quando ele era lá jovem, adolescente, lá naquela época com 14, 15 anos, ele entrou no Bradesco, que na minha época você podia ser registrado com 14 anos. Hoje não, na época podia, né? E não tinha esse negócio de menor aprendiz, nada disso. Você era registrado efetivo com 14 anos. E ele foi, se não me engano, com 14, 15 no Bradesco, ele entrou como contínuo. Ele se aposentou no Bradesco, foi o único emprego dele a vida inteira. Então, se quiser saber de Bradesco, esse professor sabe tudo de Bradesco, tá? E ele tem um plano de aposentadoria. Para vocês terem uma ideia, hoje a aposentadoria dele é em torno de 7, 8 mil reais, tá? 7, 8 mil reais para aposentadoria tá bem razoável até, não tá? Vocês não acham? Ganhar 7 mil. Ótimo. Tá bom, Daiane? Para você ganhar 7 mil aí? Né? Então. E ele ainda dá aula e tal, mas veja, ele contribuiu durante todo esse tempo, né?
Hoje o valor deve ter aumentado. Quando ele falou para mim que era 7 mil, faz uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 atrás, que a gente estava conversando. Ele falou: eu não dou mais aula sexta-feira, tal, não sei o quê, porque eu tenho minha aposentadoria lá do banco e eu estou tranquilo, né? E tanto é que ele dá aula só uma noite por semana, tal, ele já tá bem tranquilo. Então, mas veja, para chegar nesse valor, o banco fez esses cálculos atuariais. Então, veja, olha só. Aí, gente, fazendo esse cálculo, então você tem variações mês a mês. Essas variações, elas vão para onde? Ou mês a mês, ou se você considerar o ano, tá? Mas, claro que um cálculo desse ele é feito mensalmente. Para onde vão esses resultados mês a mês? Bom, essas variações elas vão gerar ganhos e perdas, tá? Mas percebam que esses ganhos e perdas, eles são ganhos e perdas atuariais por conta da variação dos cálculos. Então, automaticamente, essa variação, ela vai para outros resultados abrangentes. Quando que esses valores vão para resultado do período? Então, aí, Daiane, usando aquela expressão, quando que esses resultados eles vão se realizar? Eles vão se realizar quando esse funcionário se aposentar. Porque ele não tem mais esse cálculo atuarial. Porque ele tem a aposentadoria dele, ele passa a receber aquele valor e não tem mais o efeito atuarial. Então, quando ele se aposenta, vamos supor, o cálculo dele é X, dali para frente ele passa a receber X e a diferença atuarial que teve ao longo do período vai para o resultado do período. Entendeu? Tá claro, pessoal, esse exemplo? Como eu disse, eu estou detalhando. Professor, Fala. e quando isso vai para o resultado do período, tem que reverter o lançamento que eu fiz, jogando para o resultado abrangente ou não? Exatamente, é isso aí. Você vai fazer essa... É que assim, talvez você não... o que você lançou em outros resultados abrangentes, você reverte, você tira de lá e passa para resultado. Você tem que fazer justamente essa reversão. Tá? Tanto é que no CPC 26, se você for olhar aqui nesse grupo de slide, lá no comecinho, ele fala lá, reversão de lançamento. E a reversão de lançamento que ele usa lá, a expressão, é justamente você pegar do resultado abrangente e lançar para resultado de exercício. Tá? É exatamente isso. Tá? Tudo bem, gente, até aí? Tá ficando claro, Daiane, aquela questão de quando você tem a realização e de quando você tem, digamos assim, a afetação no patrimônio líquido? Sim. Né? E por último, pessoal, a gente tem aqui, então mudança no valor justo de instrumentos de hedge, tá? Primeiro, vamos lá, outra coisa. Todo mundo sabe que é instrumento de hedge? Ou todo mundo tem essa operação aí? Não, o Fabiano não tem. Alguém não sabe o que é hedge? Sabe, a Márcia mais ou menos. Bom, então, tirando a Márcia aí, o restante acho que domina o que é hedge, né? Então vamos pular e eu explico depois só para a Márcia. Tô brincando. Não, professor. Tô com a Márcia, mais ou menos. Você tem hedge lá, Lilian? Não. Não. Não? Você sabe bem o que é, não? Mais ou menos? Bom, mais ou menos. Tá bom. Pessoal, a gente fala de hedge. Quando a gente fala de hedge, todo mundo já fala assim, não, hedge é uma proteção. Bom, basicamente a gente pode falar que hedge é uma proteção. O que seria essa proteção? Gente, o hedge é para proteger a empresa de alguns riscos, tá? É para proteger de alguns riscos. Se eu não me engano, a Daiane, acho que o Alex, ele tinha comentado que lá na empresa de vocês, se não me engano, tem isso, né? Bom, o hedge, pessoal, como eu estou dizendo, ele serve para proteger você de riscos. E a gente tem, se não me engano, tem cinco tipos de classificação de riscos, tá? Esse hedge que ele fala aqui, se eu não estou enganado, então mudança nos valores justos de instrumentos de hedge, se eu não estou enganado, isso aqui é para hedge de fluxo de caixa. Então a gente tem hedge de crédito, quer dizer, a gente tem, vou falar os riscos, né? Você tem risco de crédito, você tem risco cambial, você tem risco de fluxo de caixa, você tem risco de... Puxa, os outros dois eu não lembro. Mas eu sei que é fluxo de caixa, de câmbio, de crédito, enfim, tem os outros dois que eu não lembro. Se eu não me engano, são 5.
Esse aqui, pela norma, se eu não me engano, ele está atrelado somente a fluxo de caixa. Então, o mais comum de todos, eu vou dar o exemplo, é o hedge cambial. Então, isso aí todo mundo deve lembrar. Por exemplo, quando eu liguei o computador aqui, pessoal, antes de vocês entrarem na sala, eu liguei o computador e entrei no YouTube para ouvir uma música, né? Para ouvir música. Eu gosto muito, tem um cantor americano, batista, chamado Don Moen, né? Ele canta umas músicas que são músicas evangélicas, são músicas cristãs, mas assim, eu gosto muito, porque é uma música mais suave, são hinos bem legais mesmo, bem bacana, né? Bom, então, antes de entrar o vídeo, vocês já viram que tem aquelas propagandas, né? E a propaganda que entrou foi do cara de uma financeira. E eu vi um pedacinho. Enquanto eu estava configurando aqui, o vídeo começou a rodar e ele falou assim, né? A propaganda do rapaz, é de uma grande financeira aí, uma corretora. Ele falou assim, naquele momento, acho que ele falou no impeachment da Dilma, se não me engano, eu falei, o dólar estava a 1,90, tá? Ele contando. E eu falei para as pessoas comprarem dólar, porque o dólar bateria nos 4,50, 4,20, tá? E as pessoas, ele falou assim, inclusive as pessoas me ridicularizaram e falaram que eu estava falando besteira e tal. Só que as pessoas que compraram o dólar a 1,90 venderam o dólar. Ele falou assim, o dólar bateu a 4,16. Ele falou assim, então minha previsão estava correta e quem comprou e seguiu minha orientação ganhou muito dinheiro. Então veja só, pessoal, você tem um dólar a 1,90 e você tem um dólar depois a 4,16 ou 4,20. Bom, hoje, gente, o dólar está 5,60. Fechou, acho que ontem, a 5,60, se eu não estou enganado. Maior cotação. Bom, a gente tem uma época de pandemia, a gente tem, são fatores que influenciam o dólar, tá, pessoal? A gente tem pandemia, a gente tem queda, inflação, não está necessariamente, está um pouco crescente. A gente tem o desemprego, bateu o recorde essa semana de desemprego. A gente não tem vacina para todo mundo. A gente tem um presidente negacionista, ele acha que... Não sei se vocês viram ontem ele falando que ele é contra o uso de máscara, que a gente não tem que usar máscara. Bom, então, são todos fatores, pessoal, eu não estou fazendo... assim, não quero aqui ficar fazendo política, mas são todos fatores, basicamente políticos, que interferem na cotação do dólar, tá? Então, nessa interferência no dólar, o que ocorre? O dólar varia, tanto é que ele bateu ontem a 5,60, tá? Como diria papai papudo, quem lembra aí do papai papudo? Nossa, agora que, né? Ele falava que horas são 5,60. Bom, esse 5,60, imagina que você fez uma venda de mercadoria, tá? Ó, venda, primeira situação, venda. Eu vendi e o dólar estava R$2. R$2. Então, se o dólar chega a 5,60, pergunto, gente, isso é bom ou ruim? Eu fiz uma venda para o exterior e a cotação do dólar em dólar e a cotação estava R$2. Agora ele está batendo 5,60 e o cara vai me pagar. Pergunto, isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Ótimo. É ótimo, porque você ia receber, vamos supor que você vendeu $100 mil, você ia receber o equivalente a R$200 mil, e agora você vai receber o equivalente a R$560 mil, porque a sua venda é em dólar, o dólar se mantém e o que muda é a quantidade de reais. Agora pensa no oposto. Você comprou uma mercadoria para o seu fornecedor lá fora a R$2, o dólar estava R$2 e agora ele está 5,60. Percebe o estrago que isso faz? Então você ia pagar 200 mil, você vai pagar 560 mil. Então como é que fica isso em termos de custo, né? Em termos de apuração de resultado na sua empresa? Bom, então o que você faz para manter ou para não correr esse risco? Porque esse é um risco, tá, gente? No caso de venda, ocorre o contrário. Vamos supor que a pessoa fez uma venda ontem e o dólar estava 5,60 e ela vai receber daqui 3 meses. Todo mundo está vacinado, o desemprego caiu, está uma situação maravilhosa no país e o dólar de 5,60 cai para 2,40. Percebe? Então, em vez de você receber 560 mil, você vai receber 240. Veja a diferença. E o fornecedor
melhor ainda, porque você ia pagar 560, você vai pagar 240, né? Isso quando há uma queda. Bom, para você não correr esse tipo de risco, você faz o hedge. O hedge é você ir até o banco, chegar lá no banco e falar assim, ó, eu tenho essa operação aqui que me gera risco e eu quero me proteger. Então você comprou a R$2, vamos falar assim, 2,40, tá? R$2, vamos arredondar. Você comprou a R$2, você tem uma perspectiva de que o dólar vai subir, então você comprou, significa que você tem passivo. Você fala assim, não, eu quero me garantir, eu quero pagar no máximo 2,20, tá? 2,20. Eu acho que o dólar vai chegar a 2,20, 2,30 no máximo, tá? Então você faz é como se você fizesse uma aposta com o banco. O banco fala assim, não, eu acho que vai ser mais, e ele fala, não, eu acho que vai ser isso. Então você fala assim, ó, eu quero pagar no máximo 2,30. Aí você vai pagar um prêmio lá, uma taxa para o banco, ele vai fazer um cálculo, ele vai falar assim, não, beleza, vamos fechar. Então, quando chegar na data do seu pagamento, você rediou a operação. O nome, a gente usa, isso aqui é uma expressão aportuguesada, não é correto, mas as pessoas falam isso. Então, você rediou a operação com 2,30. Isso significa que você chegou lá na data do pagamento. Se o dólar caiu para 1,90, você vai pagar 2,30. Porque você vai pagar para o banco e aí o banco ganha, né? O banco, além da taxa que você já pagou, você vai pagar essa diferença, você vai pagar 2,30 e a diferença é do banco. Se você chegou lá na hora do pagamento e o dólar tiver a 5,60, você paga 2,30. Nesse caso, o banco perde. Quer dizer, perde assim, né? Você vai pagar uma taxa, a gente tem a impressão de que o banco perde. Mas digamos assim, essa trava que a gente faz é hedge, tá? Sabiam disso, pessoal? Todo mundo conhece essa operação? Eu estou dando esse exemplo porque esse é o exemplo mais comum, tá? É o hedge de câmbio que a gente fala. Então você trava a moeda, tá? Agora, o hedge de fluxo de caixa também, porque, por exemplo, eu poderia fazer um seguro de lucros cessantes, certo? O que é o lucro cessantes? Por exemplo, eu tenho meu negócio aqui no escritório, ele está assegurado. Então pegou fogo no escritório, eu vou ficar 3 meses com o negócio fechado. A seguradora vai lá e me paga X reais em função desses 3 meses, porque eu tenho esse seguro. Agora, pode acontecer de eu estar com a empresa funcionando, a empresa está normal, mas me falta dinheiro, me falta fluxo de caixa. Por quê? Porque o meu cliente não está me pagando, porque eu tenho lá um monte de contas a receber e esses caras não estão me pagando. E isso o seguro não cobre. Então eu vou lá e faço um hedge, né? O hedge de fluxo de caixa. Eu vou apresentar uma estimativa de fluxo de caixa e vou falar assim, olha, a minha média de pagamentos e recebimentos é tanto, eu preciso de tanto de capital de giro e tal. Caso você não conseguir aquilo, o banco garante aquelas operações para vocês. É mais ou menos assim. Então, isso é o hedge de fluxo de caixa, tá? Só para ter uma ideia aí. Então, vejam que neste tipo de hedge, de novo, você tem variação para cima e para baixo, tá? E às vezes isso aí você vai fazer por 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Bom, enquanto o seu contrato não se realizar, todas as variações são outros resultados abrangentes. Quando o seu contrato se realizar, como a Lilian falou, aquilo que tiver em outros resultados abrangentes, veja que o seu contrato ele encerrou, aí sim o efeito é resultado do período. Tá claro, pessoal? Tá? Ó, isso aí é essa mudança no valor justo de instrumento de hedge. Tá? Para a Márcia ficou claro, beleza. Para as outras meninas aí, para o Fabiano, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, isso é DRA, tá? Detalhei bastante para vocês aqui, para assim, espero que tenha ficado bem claro o que é uma DRA. Então, por exemplo, a Daiane falou, só tem resultado do período. Então, Daiane, conversa lá na sua empresa que se não tiver uma exigência da ANEEL, você está dispensada de fazer, tá? Se for o caso, depois você me fala direitinho, a gente pega até dentro da norma direitinho, pega ali como é que chama? O item que trata disso, eu te mostro para você apresentar lá. Porque senão vocês vão ficar gastando, fazendo um esforço desnecessário, um esforço que não precisa, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Que aí a gente já vai passar para outro tópico. Tranquilo? Tranquilo.
Beleza. Pessoal, faltam 20 para as 10. A gente vai parar às 10 horas. A gente vai começar agora a falar de DVA. Vocês querem parar às 10? Vocês querem parar agora e a gente às 10 já começa direto aí com o tópico? É porque a gente faz das 10 às 10h20, mais ou menos, né? Vamos começar já, né? Fala. Não, eu ia responder. Pode responder. Eu ia falar para a gente parar agora e começar às 10 horas, mas pode ser agora, tanto faz. Não, então, Eu concordo com a Daiane. então vamos dar uma paradinha, faltam 20 minutos, a gente retoma às 10, né? Que aí dá Pode tempo de ser. tomar um cafezinho, e aí das 10 ao meio-dia a gente vai... Porque, gente, a DVA, ela não é um tema muito extenso, então eu espero que até o meio-dia a gente finalize, tá? Até o meio-dia a gente deve terminar ela, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a gravação para ele fazer a conversão, tá, pessoal? E 10 horas a gente tá de volta então, tá bom? Tá bom. Então até daqui a pouquinho. O link é o mesmo, tá?